isso, deu uma atrasadinha aqui, problemas térmicos. Leia-se Windows. Adiozinha, aviso, tira fundo. Olhou, como estão? Diazinho, né, empenado, normal, não tem problema, é isso aí. Esses são os dias que a gente tem que operar legal. Até tava falando com o Garrett hoje na sala dele que eu gosto demais. A técnica do cara é demais. E hoje ainda falei de novo, né? Hoje ele comprava, eu vendia, né? Ele comprava, eu, né? Sempre o contrário. Chegou uma hora que deu a confluência, o mercado deu a pedrada. Os dois pro mesmo lado, funcionou. Cara, um diazinho meio torto. Já vou começar mostrando aqui meu resultado. Aqui, ó. Resultadozinho aí, ó. Do dia. 2 operações, 100% de operações vencedoras, tá bom, não tá? Para um dia torto. Tá bom pra caramba. Aí. Drawdownzinho, claro, né? Sempre, né? Drawdownzinho. E aí, tchau, vamos embora. Não queremos mais saber disso. Isso aqui é o dia. Isso aqui é o mês, ó. Olha que legal. Interessante, né? Estamos remando novamente para o topo. Difícil, um mês difícil. Só que só isso aqui, ó, já está refletindo em 39% do meu percentual líquido, porque as taxas também estão inclusas aí. E é o percentual líquido em cima da garantia líquida. Você sabe que vocês usam a corretora, se você não sabe, vão saber agora. Vocês usam a corretora. Deixa eu dar um like aqui no meu vídeo, porque eu sou desse. E a corretora, ela aloca só 60% do valor que você tiver lá disponível, né? Então, esse 60% que a gente vai colocar na garantia do mês, que é efetivamente a nossa garantia líquida, né? E aí, em cima dessa garantia, a gente vai ter os alvos ali de 2, 3, 5, 8 e 10%, que, né? 10% a gente faz de cabeça, mas 2, 3, 5 e 8 a gente não faz de cabeça. Então, é bom ter aqui, pra gente saber quais seriam os nossos alvos pro dia, caso o dia não queira entregar um movimento legal. Tá? É isso. Aqui estamos em 10 mil ticks do mini índice. Isso aqui também é outra coisa muito importante. Se você não faz ideia do que eu estou falando, por favor, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Bom, primeiro, se você tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, tem corretora e blá blá blá, tem plataforma. Tava na academia, vim, operei, nem tomei banho ainda, como sempre. Se você tem uma base da renda variável, dá uma olhada nesse vídeo. Observa ali, aprenda o fundamental. Ali eu falo sobre o fundamental, o core do meu setup, que consiste nos conceitos de choque e BOS, principalmente setups de Joseph James para ter a confluência dele. Quais são eles? Tá ali, ó, na telinha ali, ó. Crown Reversal, 2 tentativas falhadas, pullback, força, principalmente bull e bear trap. Se você não faz ideia do que eu estou falando, você pode dar uma olhadinha na minha playlist Como se tornar um trader. Inclusive, ela ensina a fazer aquilo ali, ó, a sua constituição de trading. Muito importante para ter as regras necessárias para a gente fazer as operações. A gente tem que lembrar que, agora na sequência eu vou mostrar, mas regras não são sugestões. Então, quando a gente criar essa constituição de trading, a gente tem que criar ela muito realista. A gente tem que seguir. A gente precisa seguir. Isso é uma constituição. É a regra para um país, um continente, alguém... para conseguir respeitar as regras e manter a elegância, para não ter nenhuma baderna. Muito importante fazer esse tipo de coisa. Essas estatísticas aí, ó, não funcionam mais. Por quê? Porque essas estatísticas usavam somente o setup de Joseph James, agora aliado com o choque BOS e o setup de Joseph James. É 100% de operações, tá fantástico, assim, fantástico, excelente, como eu costumo dizer. Bom, dito isso, dá uma olhadinha nos 60 minutos, porque os 60 minutos nos indicam a direção de mercado, né? O que esse cara está fazendo efetivamente, né? Obviamente que a gente tem que observar o suco do mini índice, né? O suco do mini índice consiste nesses caras aqui, ó. São bancos, Petro e Vale. E a gente tem os juros futuros. Então, para a gente ter uma confluência, o ideal é que todos esses caras aqui estejam andando para o mesmo lado, que não é o caso, e os juros futuros para o lado contrário. A gente tem uma confluência. Se isso aqui não estiver funcionando, evite operar, ok?
60 minutos nos conta a história de que ele segue comprador, que ele está criando um suporte nessa região aí, mas vocês concordam que está muito difícil de fazer uma operação direcional, né? Ele indica uma venda, daqui a pouco ele indica uma compra. É estranho. É um mercado muito estranho. Lembra que a gente tinha comentado sobre uma terceira perna de queda? Pode ser. Tipo isso aqui, ó. Mesmo assim foi mais, né? Então, provavelmente, cara, esse cara entrou num range, ó. Eterno de uma mente sem lembranças. Eu apostaria nessa regiãozinha aqui, ó. Esse cara tá num range. Aí ele tentou escapar desse range, então, cara, nos 60 minutos ele pode fazer uma rotação, ó. Chega lá em 100 e... Vamos ver quanto. 97, 100, 150. Fazer uma rotação. Veio até aqui, pode compensar até aqui, que a gente pode procurar por compra. Aqui nesse meio aqui não é legal, porque esse cara aqui é o magnético dos 60 minutos. O preço é atraído para esse ponto aqui, então... Ei, não, né? Tô com a minha sobrinha hoje aqui, minha irmã tá viajando, então nós temos duas patudas muito loucas. E é isso, 60 minutos é isso. Torto, muito torto, não curti. Temos gaps, né? Gap aqui, gap mais baixo ainda. Fez um puta de um movimento de alta, então sim, ele segue comprador de uma maneira absurda. Se ele para aí, a gente pode, né, replicar esse movimento para cima, do tipo... Eu marcaria aqui com esse gap aqui, então eu marcaria aqui, ó, uma arrancada daqui até aqui. E aí, se efetivamente... o problema é que tem esse pullback aqui, né, cara? Puta de um pullback, né? Tá, mas que seja. Se ele parar aqui, a gente pode replicar essa terceira perna para cá. Poderia chegar mais ou menos nessa regiãozinha aqui, que é 216 mil pontos. Não sei se ele vai assim, mas é comprador, né? Olha a média de 200. Média de 200, média de 21 que muda de cor. Cor verde é boa, é muito boa. Ele nem mudou para vermelho sangue para mostrar que efetivamente está querendo capotar mesmo. Essa aqui é a outra cor dela. Vou mostrar vermelho sangue mesmo. Ó, vermelho sangue, passando abaixo da média de 200. Ó. Vermelho sangue. Ele é vermelho escurinho, mas não é sangue. Pegaram a visão? Aqui, ó, verde, clarinho. Não tem a confluência da média de 200. Passou, toma, virou verde. Então aqui, aparentemente, é um mero pullback. Tá vendo? Mero pullback. Pode retestar esse fundo aqui? Claro que pode. O cara deu uma pedrada muito monstra para cima. Pode retestar. Pode fazer duas pernas. Sei lá, testar a média de 21 aqui que ele não testou, fazer mais uma perna, fechar esse gap, quase chegar no fechamento desse, ou quiçá fechar esse gap aqui para depois ir lá para cima e retestar esse topo. Ah, pode acontecer, meu amigo. Pode acontecer. Mas aí é comprador, 60 minutos, comprador também. Viu que nos 60 minutos também não virou a média? Viu que aqui, ó, ele também não virou a média totalmente, ó? Não tem a confluência da média de 200? Tá vendo? Mero pullback. A compra vem mais tranquila. A venda demora mais, violina mais. Vamos para os 10 mil ticks. Vamos botar 25 mil ticks para dar uma olhada. Um prazo maior para ver o que está acontecendo. Que foram as operações que eu tentei fazer. Botei no 0 a 0 não foi, botei no 0 a 0 foi. Quando ele retestou o topo ali, eu caí fora dela. Tchau, ainda deu um pulo, mas eu caí fora. Tá descontrato depois, todos eles no próximo do topo ali já fui embora. Não quero mais saber. Não tá elegante, não tá amigo, não tá prazeroso, né? E vou afastar um
gente pode deixar aqui, ó, que eu acho que aqui fica mais legal da gente ver. Assim, ó. Ponto bom. E aí eu traço provável range, eu acredito que esse range esteja... Cara, por aqui, ó. Aqui, ó. Rangezinho dos 25 mil ticks. E vale a pena falar sobre isso, então. Vocês viram que a gente observou os 60 minutos para ver a direção, o diário para ver a direção primária desse cara, desse ativo futuro chamado mini índice, né? Então a direção segue compradora, né? Ele segue a compra, ele segue para o alto. A gente baixa para 25 mil ticks para procurar ranges, prováveis pontos de entrada, né? Suporte e resistência, rotação de pêndulo. Aqui a gente consegue ver aqui uma tentativa. Ele vai para cima nesse ponto quando ele entra nesse rangezinho aqui. Depois ele tenta ir para baixo. Vai lá em cima de novo. Aumenta um pouquinho esse pêndulo. A gente replica ele para baixo. Ele aumenta mais, vai mais baixo ainda. A gente pode apostar numa rotação desse pêndulo agora. Rompendo aquele topo. Tá indo, devagar. Mas ó, são 12h30, cara. Não tem volume financeiro. Vocês estão vendo esses candles formando bem rápido? Não, né? Olha aqui. Isso aqui é a montagem desses candles. Quando fechar 25 mil trades efetivos, ele vai fechar um candle. E essa é a mágica dos ticks. A gente consegue ver o volume financeiro ao vivo. A gente não precisa de indicador. Ele nos mostra aqui. O problema é que esse cara aqui é o magnético, como eu falei, né? Atualmente. Aí fica difícil do cara tentar operar dentro dele, né? A gente precisa procurar por compra nessa região aqui. Então sempre procura compra aqui e procura venda aqui. Lembrando que aqui a gente está contra o sentido de mercado. Aqui a gente está a favor do sentido de mercado de 60 minutos. Cabe a vocês. Para mim isso aqui vai ficar se enroscando na média de 21 e da VWAP. Inclusive essa aqui, a linhazinha amarela é a VWAP do dia. E aqui é a média de 21. Tá vendo que eles estão se enroscando? Se enrosca aqui, cruza, descruza, cruza, descruza, cruza, descruza. Ele pode passar o dia inteiro fazendo isso. Vem aqui embaixo, cruza de novo. Só gerando liquidez para fazer um grande movimento. Amanhã é feriado, então esse cara aqui morreu. Vamos por 60 minutos, vamos dar uma olhada no dólar. Ver o que esse cara tá fazendo. Eia, porra. O dólar não tá fazendo porra nenhuma. Porra nenhuma. Mudou a característica do preço. E foi buscar, porra. Caramba, brother. Foi buscar ali a mudança da característica do preço nessa região aqui, ó. Para passar a ser vendedor. Então, se esse cara quebrar, ele tem duas possibilidades aqui, ó. Se esse cara quebrar a estrutura nesse ponto aqui, ele vai retestar fundo. Se ele romper o topo, ele volta para dentro do range. Vocês estão vendo que isso aqui é um range, né? Deixa eu tirar o zoom para mostrar. Olha a média 200 lá em cima. Olha o canalzinho de baixo aqui, ó. Aqui, ó. Média de 200. Range, ó. Rangezinho. Range. Isso aqui é o range novo. Dos 60 minutos. Tá vendo? Foi para baixo. Tentou entrar dentro do range. Recusou o movimento. Tá vendo? Foi lá embaixo, ó. Recusou o movimento. A probabilidade desse cara retestar o fundo é enorme. Enorme. O que daria para fazer aqui? Se ele efetivamente quisesse entrar nesse range, a gente teria um alvo para fazer a rotação, como eu expliquei antes. Cara, aqui é o magnético. Tu compra aqui, sentido contrário do mercado, e sai fora aqui. É aqui tu procura por venda. Olha que interessante. Quando ele chega nessa venda aqui, ele chega próximo da média de 200. Interessantíssimo. Interessantíssimo para esse cara chegar aqui, dizer que vai para cima, mudar o sentido dele e retestar fundo. Aí sim, a gente
está vendendo alto. Isso aqui é um Crown Reverso. Vendedor. Muito vendedor. Vamos ver no diário. Um vendedor. Baixo pra caramba pra ser um vendedor. Olha essa sombra inferior aqui que esse candle deixou aqui, ó, de sexta-feira. Recusando. Seria muito interessante ele cruzar esse range. Muito interessante. A gente tem um alvo mais legal. Aí o cara vende aqui, ó. Vende aqui, ó. Tá baixo ainda, né? Ainda segue baixo. O ideal seria vender aqui no fechamento desse gap. Não sei se esse range vai existir ainda. Não sei se esse range não se junta com aquela parte lá. Aqui assim, ó. Acho que se junta, hein? Já vamos deixar ele assim. Mas é isso. Venda. Olha a média de 200. Barbaridade, meu querido. Olha a média de 200. Olha a média de 21. Pelo amor das minhas criancinhas. Vendedor. Vamos para os... Vamos botar aqui 5 mil tickets para a gente ver num prazo maior. Tentar entender o que esse cara tá fazendo, esse gracioso. Né? E aí a gente tem que observar muito bem aqui esse ponto. A mudança da característica do preço e a quebra da estrutura. E aí olha a maldade dele. Ele mudou a característica do preço para ser vendedor. Ele mudou. Eu não tenho mais interesse. Ele mudou e foi para cima, para violinar, para tentar chegar no topo. Aí não conseguiu ter mais força. Agora está preso aqui nesse ponto. Agora, se ele quebra essa estrutura aqui, ele faz um movimento para baixo e a gente pode apostar num reteste de fundo, provavelmente. Por exemplo, nesta região aqui. Tá vendo? Ele já mudou a característica do preço. Dos 60 minutos, né? Até tem que mexer aqui. Cara, pois é. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Nesse ponto aqui dos 5 mil ticks. Ele quebra a estrutura aqui nesse ponto. Muda a característica do preço só aqui. Ele vem, muda a característica do preço. Faz um pullback. Aqui teria possibilidade de entrada. E aqui seria a confirmação para ele seguir capotando. Muito indeciso. Muito indeciso. Provavelmente... A gente tem um rangezinho um pouquinho mais para cima. Aqui. Não. É aqui mesmo, então. Aqui. Cara, eu acho que aqui, ó. Nossa! Dificuldade de operar esse cara. Olha isso, cara. Dificuldade de operar esse cara. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Cara, é isso, tá difícil. Daria pra fazer a rotação dele. A real, assim, o certo seria mesmo tu esperar essa rotação aqui e tentar vender um pouco mais em cima. Aí tá muito perigoso. Tenta vender aqui. Aqui tem que ser comprador, infelizmente. É a vida. E é isso, esse foi o dia. Teve muito o que fazer. Quem protegeu e fez um dinheiro aí foi bom, viu? Porque, perigoso o negócio, meu amigo. Muito perigoso. Vou fazer umas ressalvas aqui, que ontem eu tava vendo Storm lá. Porra, Storm me apavorou, né, cara? Storm sempre dá boas dicas, cara. Dividendos. Na B3. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Peguem isso aqui. Observem isso aqui. Isso aqui vale ouro, tá? Ninguém tá me assistindo. Tá todo mundo no feriadinho, né? Observem esses caras aqui. Olha esses caras aqui, ó. Vou começar por ele. Div11. O índice de dividendos da B3. Cara, esse cara aqui é mágico. É outro? Best 11. Esse aqui é de setores essenciais. Fantástico também. Mais outro dividendo. Auro 11. Isso aqui é posição ao ouro. O ouro. É isso. Agora vamos para os Estados Unidos. Vamos para o QQQ e 11. Nasdaq. Dividendos. Boa visão? Pegou a visão do que isso aqui vale de ouro? Isso aqui são dividendos, mano. Isso aqui o cara compra, vai sempre comprando mais. Esses caras, raras são as vezes que eles caem demais que a gente dá prejuízo. Tu vai falar, vai realizar, realiza metade, compra mais, realiza metade, compra mais. Olha esse aqui. IVV B11. Esse cara aqui é o que? É S&P 500 dividendos. Hã? Olha isso aqui, cara, para tu fazer aqui um swing trade amarradão aí e receber dividendos pro resto da vida. Hã? Tá vendo? Tá vendo que fantástico isso aqui? Esse cara aqui é importantíssimo, esse cara aqui é muito bom, isso aqui é ouro, meu amigo. Isso aqui é Nasdaq, isso aqui é S&P, utilizando a Bolsa Brasileira. Tá vendo que legal isso aqui? É demais. Então, para quem ficou até agora, aí uma dica muito boa, tá? Quem quiser fazer swing trade, investir uma grana aí a longo prazo e receber dividendos durante esse período. É isso, 22 minutinhos, é o que tinha pra acontecer, o que eu tinha para falar. Quem ficou até o final pegou uma dica boa, tá? Se você gostou desse conteúdo e gostou principalmente dessa última dica aí sobre swing trade aí utilizando dividendos, uma baita de uma dica. Eu salvei ontem quando eu vi o cara falando, eu falei, nossa, mas isso aqui, cara, que vale ouro. É isso aí. Se quiser, vem comigo. Se não quiser, não vem. Só lembre-se que quando atingir o meu objetivo financeiro, eu vou deletar tudo do meu canal, tá? Só quem veio comigo vai aprender a técnica. Quem não veio... Bom feriado a todos. À noite eu volto aí pra fazer as projeções pra quarta-feira, ou eu volto amanhã, não sei. Vou decidir. Valeu. Até depois. Ou amanhã. Não sabemos.